por favor. Então, os coronavírus, como vocês sabem... Próximo. Próximo. Isso. Os coronavírus têm esse nome... Não, anterior, por favor. Os coronavírus têm este nome exatamente porque eles têm, na sua superfície, essas proteínas espiculadas, que formam o aspecto de uma coroa. Daí o nome desse coronavírus. Eles são vírus RNA, como se pode demonstrar aqui nessa figura, e essas proteínas espiculadas têm sido, inclusive, agora alvo para a confecção de uma futura vacina para proteger a humanidade contra este patógeno. Próximo, por favor. Este vírus, ele multiplica particularmente nas células do sistema respiratório, tanto alto quanto baixo. Ele tem um receptor muito peculiar, que é constituído pelo receptor da enzima conversora da angiotensina 2. Este receptor é amplamente distribuído por todo o nosso organismo, sendo muito comum na árvore respiratória superior, em todo o epitélio brônquico, no alvéolo pulmonar, mas também muitos outros órgãos, tais como tubo digestivo, rins, coração, vasos e sistema nervoso central. Nós vamos ver no decorrer dessa exposição que, naqueles casos graves, sistêmicos dessa doença, todos esses órgãos podem ser acometidos, uma vez que o vírus pode, através desses receptores, infectar células de todos esses órgãos. Dentro dessas células, ao adentrar, ele libera o material genético, há uma translação desse material genético, que vai, então, utilizar dos ribossomos da célula para sintetizar as suas proteínas. Os vírions iniciais são acumulados no complexo de Golgi e, posteriormente, liberados para infectar novas células. Este não é um vírus que vai para o núcleo. Ele multiplica exclusivamente no citoplasma. Pode passar o próximo, por favor? Muito bem. Então, uma das coisas muito importantes com relação a esse vírus é a sua alta transmissibilidade. Próximo slide, por favor. É a sua alta transmissibilidade. Este é um vírus que cada pessoa pode transmitir para pelo menos 2 ou 3 pessoas. Então, ele tem o que a gente chama de R0 igual a 2 a 3. Pelo menos 2,2. Aqui vocês podem observar que nós estamos vendo uma representação do alvéolo pulmonar e do capilar, ali margeia a parede do alvéolo, onde se dá as trocas gasosas. Todas essas células do epitélio brônquico, os pneumócitos tipo 2, eles têm grande quantidade de receptores da enzima conversora de angiotensina, o que permite que o vírus acoplar e infectar todas essas células. A multiplicação, a presença e a multiplicação desse vírus nessa célula leva a uma resposta inflamatória extremamente robusta, uma resposta inflamatória intensa, chamando grande quantidade de células inflamatórias, leucócitos polimorfos nucleares, líquidos, e uma produção por essas células inflamatórias de uma grande quantidade de citocinas e quimiocinas, o que a gente chama de tormenta de citocinas. Isso leva a um grande processo inflamatório, inundando o alvéolo de líquido e dificultando as trocas gasosas. Esta é a fisiopatologia mais importante do comprometimento pulmonar, impedindo as trocas de oxigênio entre o alvéolo pulmonar e os capilares. Aqui vocês têm a representação disso tudo, e, na verdade, a anatomia patológica demonstra isso muito bem, de que existe uma inundação do alvéolo, um processo inflamatório bastante difícil. Além disso, os vasos pulmonares são também alvos do vírus, e ele é capaz de induzir trombose nesses pequenos vasos, levando muitos pacientes a uma coagulação intravascular disseminada, inclusive no pulmão, dificultando ainda mais as trocas gasosas. Passa o próximo, por favor. Próximo. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, todos os coronavírus são transmitidos de pessoa a pessoa. De uma forma geral,
a principal forma de transmissão é o contato de uma pessoa próxima a outra, a partir de secreções respiratórias dessa pessoa infectada, através da tosse e dos espirros. Estudos têm demonstrado que até durante uma fala alta, quando o indivíduo fala alto, ele expele pequenas partículas que podem atingir os indivíduos próximos e isso ocasionar a transmissão. Além disso, já foi demonstrado que em ambientes fechados, com ar condicionado, um indivíduo que espirra ou tosse, ele pode, essas secreções, ficarem suspensas no ar durante algum tempo, infectando um grande número de pessoas próximas. Então, nós temos também transmissão pelo contato, quer dizer, essas partículas mais pesadas, com a gravidade, elas caem na superfície, e quando uma pessoa toca aquele local e leva a mão ao nariz, ou aos olhos, ou à boca, ele pode se infectar. É por isso mesmo que temos que, ao examinar um paciente, né, ou material infectado, usar avental, luvas e fazer uma higienização das mãos com frequência. As gotículas de tosse e espirro, a massa cirúrgica, inicialmente, e em situações de muita exposição, os óculos também são muito importantes. Aerossóis podem ser produzidos, mas não é o mais comum, principalmente durante a intubação de um paciente com Covid, ou durante a massagem cardíaca, ou aspiração de secreções. Nessa situação, a máscara N95 é fundamental que o médico, ou o enfermeiro, ou qualquer um que estiver atendendo o paciente, a use. Professor Marcelo, o senhor está me ouvindo? Estou. A gente está tentando resolver um problema do áudio, porque algumas pessoas estão com o áudio ligado ainda. Então, a Daniele vai sair um pouquinho da apresentação para conseguir silenciar o áudio das outras pessoas. Aí o senhor continua, pode ser? Pode ser. Ok. Porque está atrapalhando um pouco. Aí não está bom. Pessoal, nós estamos em 300 pessoas na sala. Tem algumas pessoas que estão com o seu áudio ligado. Aqui, no canto inferior da tela, à sua esquerda, você tem a opção de desativar o som do seu celular ou do seu computador. Tem algumas pessoas que deixaram ativado o som e está atrapalhando que as outras pessoas, as outras 299 pessoas, assistam a aula. Então, vou pedir para que todo mundo, cada um, se atente para isso, para que o microfone está desligado, porque está atrapalhando a aula, entendeu? Professor, acho que agora pode continuar. Põe o slide, por favor. Doutor Marcelo, só um minutinho que eu estou mutando o resto do pessoal. Ok. Pronto, agora... Voltou a apresentação, doutor Marcelo? Voltou. Certo. Doutor Marcelo, o senhor tem que ativar o seu som também. Ativei? Ok? Põe em tela cheia para nós, Dani, por favor. Ok, tudo certo. Bom, saltou um slide, mas eu vou falar ele aqui, é do período de incubação da doença. O período de incubação da doença é extremamente... Aí está. Ele é extremamente rápido. A grande maioria dos pacientes já mostra sintomas, naqueles que vão adoecer, entre 3 e 5 dias. Embora se tenha documentado que até 14 dias o indivíduo pode ainda ficar no período de incubação. Pode voltar lá, por favor. Pode voltar? Isso.
Não, isso. Então, não. Volta um, por favor. Isso. Não, passa um. É o Marcelo Simão, meu bem. Aí, pronto. Bom, esse slide tem Ele a é a pessoa importância mais muito caricata grande. da face da Terra. Tudo bem? Esse slide tem uma grande importância, porque para mostrar para vocês que o único remédio que nós temos no momento que realmente é eficaz contra esse vírus é o isolamento social. Como a transmissão é muito comum de pessoa a pessoa, é alta, então o isolamento social, sem dúvida alguma, é a única maneira de eu frear a transmissão da doença. E isso é fundamental. Não tem remédio não de frear a evolução da doença. E aí vocês veem o exemplo da Inglaterra, que no começo não quis entrar em isolamento social e só depois que isso aconteceu, a curva de casos declinou. Então, esse é um aspecto importante que eu gostaria e depois a gente pode discutir mais. Pode passar, por favor. Passa, por favor. Isso. Aqui eu demonstro a vocês... Não, você está passando 2 de uma vez. Isso. Aqui eu mostro para vocês vários vírus que infectam o homem, mostrando que, em primeiro lugar, vejam que eu tenho aí, na ordenada, eu tenho, neste gráfico, eu tenho os vírus que são muito contagiosos, como o sarampo, por exemplo, e a varicela, e na abscissa eu tenho os vírus que são mais fatais. Então, esse novo coronavírus, ele é um vírus que é muito transmissível, mas não como o vírus do sarampo, e não é tão letal quanto o ebola ou o vírus da gripe aviária. Mas ele é um vírus que tem, no mínimo, uma letalidade entre 1% e 2%. Pode passar, por favor? Muito bem. Então, vejam bem, o que nós estamos vendo, os números que eu vou mostrar aos senhores, eles representam simplesmente a ponta do iceberg. Então, passa, por favor. Um aspecto muito importante para mostrar aos senhores. Vejam, temos quase 7 milhões de pessoas infectadas pelo planeta. Isso que foram diagnosticadas. Mas nós podemos multiplicar esse número pelo menos por 5. Pelo menos por 5. Alguns dizem por 10. Um estudo da Universidade de Stanford multiplicou por 50 para dar o número real de pessoas infectadas. E já temos mais de 400 mil mortes em todo o planeta. Realmente é uma pandemia, não há nenhum continente que escapou da presença deste vírus e, evidentemente, até o momento, muito poucos países conseguiram controlar a transmissão dessa doença. Próximo, por favor. No Brasil, hoje há uma grande discussão sobre os dados, né? Mas nós temos aí, no Brasil, quase 700 mil casos documentados, mas isso tem muita subnotificação, e temos em torno de 37 mil mortos. Há uma grande polêmica no Ministério agora, que essas mortes são exageradas, então nós não sabemos realmente, mas os números oficiais são esses que eu disse a vocês. Aqui em Minas Gerais, somos um estado onde a doença está caminhando um pouco mais lentamente, ou ela está subnotificada. E aqui em Uberlândia, nós estamos com uma aceleração dos casos, com mais de 2.000 diagnosticados, e eu não vi os dados ainda de hoje, pelo menos 33, 34 pessoas que evoluíram para óbito. Pode passar, por favor. Não era 25, eu tenho um pouquinho mesmo. Isso. Aqui estão os números de Minas Gerais, 15.700 casos confirmados, né? Ainda mais de quase 9.000 casos em acompanhamento, 6.600 recuperados e 376 óbitos. Nós somos um dos estados com melhor evolução da doença. Lembro a vocês que os estados da região norte, como o Amazonas, da região nordeste, como, por exemplo, Pernambuco e Ceará, e São Paulo e o Rio de Janeiro, são estados em muito piores condições do que Minas Gerais. Vocês veem que a nossa letalidade aqui é relativamente baixa, comparado, por exemplo, com o Rio de Janeiro, onde, dos casos diagnosticados, nós temos 12% de óbitos. Próximo, por favor.
Próximo. Isso. Agora. Aí, não, pode deixar aí, está muito bom. Esse é o perfil dos óbitos confirmados em Minas Gerais. Então, vocês veem que é mais ou menos meio a meio, né? A grande maioria desses indivíduos tem comorbidades, tá? Vejam que a hipertensão arterial é a mais importante, tá? A mais importante, e depois o diabetes. Por quê? Existe uma explicação para isso, né? Na verdade, os vasos nessas duas doenças estão lesados, tanto na hipertensão quanto no diabetes, o que facilita o vírus infectar esses vasos, uma vez que eles têm grande quantidade de receptores da enzima conversor de angiotensina. Então, nesses pacientes, eu tenho uma multiplicação viral extremamente intensa, uma resposta inflamatória bastante robusta e, consequentemente, o indivíduo desenvolve síndrome respiratória aguda e pode evoluir para óbito. Como vocês podem observar aqui, por faixa etária, os óbitos ocorrem nas pessoas com mais de 60 anos de idade. A nossa letalidade, como eu já disse para vocês, está em torno de 2,5% a 3%, diferente de outros estados do Brasil. Próximo, por favor. Próximo. Alô? Pode passar esse, por favor? Pode passar isso. Esses são os dados de Uberlândia, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu já falei, né? Mais de 2.000 casos, eu não vou me ater muito, e agora nós chegamos a uma quantidade mais ou menos de 200 e poucos casos por dia. Ou seja, houve uma aceleração realmente muito grande, estamos bastante preocupados com a nossa disponibilidade de leitos de UTI para os doentes graves. Próximo, por favor. Próximo. Sinusite. Isso. Bom, volta, por favor. Bom, vamos falar aqui dos sintomas. Quais são os sintomas? Isso, tá bom assim. Essas são as características clínicas dos pacientes hospitalizados, só algumas coisas muito importantes, né? A média de idade no nosso país tem sido mais baixa. Lá na China, ela foi em torno de 50 anos, mas aqui no Brasil, ela a média de idade dos pacientes hospitalizados é mais baixa. Comorbidades apareceram lá em 32%, como vocês podem observar aqui. Tá? Aqui são 3 autores, como vocês podem observar, 32%, 51%, 64%. Então, as comorbidades são muito importantes nesse grupo de doenças. Os sintomas mais importantes dessa doença, o próximo slide também fala disso, são realmente febre, que pode ocorrer na maioria dos pacientes, mais de 80%, tosse, em 82%, dispneia, não é? Que não vai aparecer em todos os pacientes, confusão mental, cefaleia, muito importante, dor de garganta. Nós temos observado mais dor de garganta do que fala a literatura. E ela parece ser muito frequente aqui. Uma das coisas muito importantes é mostrar que 2 sintomas muito comuns na influenza e em outras infecções respiratórias agudas, como coriza, por exemplo, e rinorreia, né? Rinorreia e espirros não são muito comuns na Covid, ok? Os pacientes, uma frequência muito pequena, desenvolvem esses 2 tipos de sintoma. Alguns pacientes podem ter só febre e dispneia, outros pacientes podem ter apenas anosmia, perda do olfato ou do paladar, têm sido sintomas bem característicos dessa doença. Provavelmente o vírus invade o bulbo olfatório e estudos recentes mostram que a partir do bulbo olfatório ele pode atingir o sistema nervoso central e provocar encefalite. Tá? Passa, por favor. Isso, pode passar esse que eu já praticamente falei, para nós não perdermos muito tempo. Isso mesmo. Então, as síndromes respiratórias associadas ao coronavírus, então, elas se manifestam como, primeiro, doença não complicada. Vamos lembrar aqui uma coisa muito importante. 80% dos indivíduos acometidos ou não têm sintoma ou têm sintomas muito leves. Tá? Eu já tive a oportunidade de ver aqui, inclusive colegas médicos, que tiveram febre muito baixa,
uma dorzinha de garganta, um pouco de dor no corpo, e 2, 3 dias depois não tinham mais nada. Isso deve ser a maioria dos pacientes, 80%. 20% são indivíduos com sintomas mais graves. Esses provavelmente vão ao hospital, porque eles estão dispneicos, eles estão com a sintomatologia muito intensa ou febre muito alta. Desses 20%, 5% serão críticos. Vão desenvolver uma síndrome respiratória aguda grave, com pneumonia, e disfunção de outros órgãos, e vão para as unidades de terapia intensiva. No início, a letalidade desses casos, desses 5%, era de cerca de 50%, pelo menos. Em Nova York, chegou a ser 80%. Numa boa UTI, com todos os cuidados, essa letalidade pode ser em torno de 10% a 20%. Então, alguns indivíduos têm pneumonia leve, outros, então, têm pneumonia grave, outros têm síndrome da angústia respiratória aguda grave, outros têm um quadro séptico, com um acometimento de múltiplos órgãos, inclusive com insuficiência renal, que pode desenvolver em 27% dos casos, complicações neurológicas e coagulação intravascular disseminada. Nada diferente de um choque séptico, cuja fisiopatologia é praticamente a mesma. É uma tormenta de citocinas que vão levar à hipotensão, ao choque e a uma alta letalidade. Próximo, por favor. Próximo. Bom, tá bom, pode deixar aí mesmo. Aqui vocês podem ver um aspecto clássico da tomografia computadorizada. Todo paciente hospitalizado tem que fazer uma tomografia. Todo paciente. E não é uma só. Muitas vezes, na evolução da doença, principalmente no paciente com evolução prolongada, é imperativo que se faça 2, 3 tomografias para acompanhar a evolução da pneumonia. Ele pode, na entrada, estar com pequenas opacidades em vidro fosco e, na evolução, ter um acometimento pulmonar bilateral grave e que leva a insuficiência respiratória. É muito interessante como alguns pacientes que têm um comprometimento pulmonar leve estão muito hipoxêmicos. Provavelmente, esses pacientes têm trombose dos pequenos vasos pulmonares, consequentemente dificultando as trocas gasosas, e por isso ele faz uma hipoxemia grave, apesar de não mostrar um acometimento muito importante dos pulmões da tomografia computadorizada. Pode passar os próximos, por favor. Esse aspecto em vidro fosco é muito típico, como vocês podem observar aí. Em geral, é bilateral e são opacidades periféricas. É importante mostrar aos senhores que isso não é exclusivo dos coronavírus. Os vírus influenza, sincicial respiratório, dengue, hantavírus, todos eles podem dar esse aspecto de opacidades em vidro fosco bilateral. Então, evidentemente, nós, por exemplo, tivemos epidemia de dengue esse ano, embora o comprometimento pulmonar no dengue seja pouco frequente, um diagnóstico diferencial deve ser feito nessas situações. Próximo, por favor. Isso, aqui são outras visões de tomografia. Lembrar que derrame pleural não é comum no acometimento pulmonar da Covid-19, né? Tanto que um caso aí que eu e o Túlio participamos, né, o paciente veio, suspeita de Covid, mas tinha um CT com um grande derrame pleural. Aí a suspeita de dengue fica muito maior e realmente confirmou-se o diagnóstico de dengue e não de Covid. Próximo, por favor. Próximo. Mais um. Isso. Tem vários aqui. Dilatação brônquia, como vocês podem observar, espessamento da parede. Tudo isso pode ser observado nesses pacientes, mostrando um comprometimento brônquico bastante importante. Isso nós já falamos. Pode passar. Pode passar. É só mesmo para complementar. Isso. Muito bem. Não, falta um, por favor. O que fazer de início quando o paciente chega ao hospital? Evidentemente, se ele está dispneico, a primeira coisa é medir através de um oxímetro de pulso, a sua oxigenação. Pacientes que têm oxigenação abaixo de pelo menos 95 são pacientes que necessitam de oxigênio. Então, a oxigenação, oxigenoterapia suplementar, imediatamente deve ser dada a pacientes com dificuldade respiratória, hipoxemia ou choque. Tá? Iniciar oxigênio 5 litros por minuto.
Tem um áudio ligado aí. E taxas de fluxo de titulação para atingir desculpe aqui, não está dando para eu ver, uma saturação parcial de oxigênio acima de 92% a 95%. Infusão cautelosa de líquidos, por favor, hein? Todas essas doenças, vejam que esses pacientes estão com a permeabilidade vascular aumentada. Se você infunde grande quantidade de líquidos, eles podem encharcar o pulmão. E isso pode piorar a sua condição, a sua síndrome respiratória aguda grave. Bom, como no início você não sabe se ele tem influenza ou se ele tem Covid, nós não temos o exame à mão. O exame vai demorar 2, 3 dias. Né? Então, evidentemente, todos os pacientes com quadro pulmonar grave devem receber oseltamivir para influenza e antibiótico-terapia, porque muitos desses pacientes já têm infecção bacteriana secundária. Estudos de autópsia têm demonstrado de 20% a 30% desses pacientes e tem infecção bacteriana e, portanto, uma antibiótico-terapia tem sido usado o ceftriaxone com azitromicina. Nesses pacientes está indicado. Mais 2 slides também. Só. Próximo, por favor. Próximo. Não, saltou um. Volta. Isso. Muito bem. Não. Passa um. Aí. Segura o dedo. Aí. Não segurou. Volta. Isso, por favor. Isso. Bom, o que tem acontecido em termos de manejo terapêutico é realmente uma situação novo. Pode descansar. A gente pegar direitinho o carregador, né? Obrigadão, viu? Obrigado. Bom descanso. O áudio está ligado aí. Bom, então, presta atenção nisso aqui, é que quando nós não temos um remédio eficaz para uma doença, então se tenta uma série de coisas, uma série de procedimentos e drogas que, em geral, não estão aprovadas para tratar a doença, mas, num desespero, muitas dessas drogas são usadas. Então, como vocês podem observar aqui, hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina, remdesivir, ivermectina, nitazoxanida, heparina, corticoide, plasma de convalescente e outros antirretrovirais para tratar o HIV, tudo isso tem sido tentado no tratamento da Covid-19 grave. O que nós podemos dizer aos senhores é o seguinte: a hidroxicloroquina, por exemplo, associada ou não à azitromicina, comprovadamente tem eficácia in vitro no vírus. Isso ninguém duvida, tem vários trabalhos demonstrando. A sua eficácia em pacientes com Covid-19 graves em UTI, com insuficiência respiratória, já foi demonstrada em vários trabalhos da literatura que não tem nenhum papel, tá? Não há alteração na mortalidade, não altera o tempo de internação do paciente, tá? E em alguns trabalhos se demonstrou até que existe um maior número de complicações cardíacas ligadas à doença. Bom, o remdesivir, tem um outro aspecto. Nos casos leves a moderados, está começando a surgir alguns trabalhos, já tem 4 ou 5 trabalhos, franceses, chineses, mesmo americanos, têm surgido trabalhos que demonstram que quando você inicia precocemente a hidroxicloroquina, associada ou não à azitromicina, esses pacientes, embora não haja um trabalho ainda robusto, é bom a gente frisar, tem se demonstrado que esses pacientes resolvem mais rápido o quadro clínico, tá? E um deles, pelo menos, demonstrou uma menor evolução para o desenvolvimento de pneumonia. Agora, estão usando hidroxicloroquina em tudo quanto é situação, inclusive profilática. Já se demonstrou que, profilaticamente, essa droga não tem nenhuma ação, tá? Há vários colegas meus médicos em São Paulo que estavam utilizando a cloroquina profilaticamente e vários deles adoeceram, alguns graves, que tiveram que ir para a UTI. Portanto, ela não tem ação profilática, nenhuma. Muito bem, o remdesivir foi feito o trabalho pelo NIH, onde ele demonstrou uma mortalidade menor e um tempo de internação menor.
Mas essa droga não vai chegar ao Brasil tão cedo, porque ela não é aprovada pela Anvisa e a Gilead não tem nenhum interesse de trazê-la para o Brasil. Ela abriu a patente dela na Índia, na China, mas não abriu no Brasil. Então, essa droga, provavelmente, nós não vamos ter acesso tão cedo. Ivermectina e nitazoxanida são dois antiomíticos, né? Duas drogas antiparasitárias, que têm ação in vitro contra o vírus. Tá? Entretanto, a nitazoxanida não tem trabalho nenhum. Quer dizer, eu não estou autorizado a utilizar ela para tratar um paciente. É muita irresponsabilidade isso. A ivermectina tem 2 ou 3 trabalhos que mostram que ela é eficaz. Mas, mesmo assim, é importante que a gente espere trabalhos maiores para indicar essa droga para tratar os pacientes. Heparina tem sido uma rotina. As UTIs de São Paulo, Sírio, todas usam 40 a 60 miligramas de enoxaparina nos pacientes graves, para diminuir a chance de tromboembolismo pulmonar. Corticoide é uma droga controversa, ela teria sua indicação na fase inflamatória da doença, mas vários estudos demonstram que ela é deletéria, embora alguns outros pequenos também mostrem que, se ela for dada em doses baixas, como no choque séptico, ela seria útil. É uma droga controversa e tem que ser analisada caso a caso. Plasma de convalescente, saiu um trabalho agora recente mostrando que entre o grupo controle e o grupo que tomou, não houve nenhuma diferença em termos de mortalidade. Os inibidores de protease anti-HIV já foram utilizados, tem um trabalho robusto feito, publicado no New England, que demonstra que elas não têm atividade, embora tivessem atividade na SARS de 2002, 2003, elas não têm atividade apreciável sobre a Covid-19, não devem ser usadas. O último slide, por favor. Último. Isso. O diagnóstico. O diagnóstico tem sido, sem dúvida, uma dificuldade para todos nós. Nós, infectologistas, todos nós aqui temos a experiência de começar a diagnosticar, uma vez que nós estamos realizando muito teste. Tá? Então, ninguém tem dúvida de uma coisa. O paciente chegou, início de quadro, você quer confirmar, o diagnóstico é por PCR. Isso não tem o que discutir. Vamos lembrar que o PCR ele tem uma boa especificidade, de praticamente de 100%, quer dizer, positivo é positivo, mas a sensibilidade é relativamente baixa para essa doença. Alguns estudos mostram que a sensibilidade é de apenas 65%. Outros mostram 80%. Mas eu tenho aí um 20% a 25% em que o indivíduo tem Covid, tá? E o PCR não detecta. Ok? Então, vamos ficar atentos a isso. Um outro aspecto importante é que esse PCR pode permanecer positivo durante um tempo bastante prolongado. Tem pacientes com 30, 40 dias que ainda têm PCR positivo. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, hoje, o indivíduo que teve Covid, né, a partir do 10º dia, ele pode ser considerado como não infectante mais. Era 14, todos vocês sabem. A gente deixava o paciente isolado por 14 dias, depois liberava. Provavelmente, aqueles que ficam com PCR positivo depois do 14º dia, na verdade, você não está detectando partículas virais viáveis, e sim apenas material nucleico do vírus. Tá? Pelo menos é o que reporta a literatura. Vamos prestar bastante atenção nesse aspecto. Eu lembro aos senhores que existe muita gente assintomática e que o assintomático, isso tem sido detectado quando você faz estudos, né, como foi feito na Itália, né, em pequenas localidades, se acha muita gente que não tem sintoma e que tem PCR positivo. Essas pessoas podem ser grandes disseminadores do vírus. E é por isso que, às vezes, você tem casos, numa família, por exemplo, onde você não detectou o R0, porque o R0 era assintomático. Muito bem, a sorologia. A sorologia é outro aspecto bastante curioso. Agora que nós começamos a fazer sorologia, vejam, importante, ninguém vai pedir sorologia antes de uma semana. Ninguém, ok? O IgM começa a surgir depois do 7º dia, tá? E o IgG depois do 14º dia. O que tem acontecido é que muita gente que está testando em teste rápido, aí, drive-thru, etc., vem com um IgM positivo.
Eu discutia com o doutor Aércio há 2 dias atrás, que, inclusive, vários colegas que fizeram teste rápido, aí nos hospitais, tinham esse IgM positivo, completamente assintomáticos. E eu não vi nenhum deles que teve PCR positivo. Depois vocês podem me contestar, evidentemente. Os que eu vi, o PCR não foi positivo em nenhum. O que representa esse IgM, eu não sei. Se ele é desse Covid-19, eu não sei. Se ele é um IgM cruzado com algum outro coronavírus, eu também não sei. Na vigência de sintomas, o IgM tem seu valor, evidentemente, desde que, no segmento sorológico, eu detecte que esse indivíduo vai fazer IgG tardiamente. Se ele fez o IgM agora, mesmo com PCR negativo, que ele pode estar negativo, ele tem uma sintomatologia, uma síndrome gripal. Esse paciente, para você dizer que esse indivíduo, aquele IgM, era referente ao Covid, ele tem que fazer o IgG depois. Então, depois do 14º dia, você pode fazer, inclusive, seriado, se quiser. Se aparecer o IgG, esse IgM, indubitavelmente, era do Covid. Então, nós estamos aprendendo muito ainda. Eu acho que isso aí é uma coisa para se discutir bastante. Eu não vou falar mais, depois a gente pode, aí, com os infectos pneumos que estão aí, a gente discutir. Muito obrigado, mais uma vez, pela atenção. Obrigado, doutor Marcelo, pela exposição. A gente pede desculpa, né, pelos problemas que a gente teve. Gostaríamos de reiterar a importância de todos desligarem o áudio. E agora, para dar continuidade à nossa exposição, eu gostaria de chamar a doutora Juliana Marcos, reumatologista, professora da FAMED, mestre em Ciências da Saúde, para expor as características gerais da resposta inflamatória contra SARS-CoV-2. Obrigado, doutora Juliana, pela disponibilidade. E, a partir de agora, a senhora tem 12 minutos para a sua fala. Juliana. Oi. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua apresentação, foi excelente, viu? Eu peço desculpas aí, algumas pessoas, infelizmente, não perceberam que o áudio deles estava aberto, acabou atrapalhando o senhor aí. Mas, no Fica geral, tranquilo, muito obrigado. Muito obrigado. Conseguiu captar bem a mensagem, foi uma excelente aula. Acredito que das 370 pessoas que estão na sala, uma boa parte já acompanhou muitas aulas brilhantes suas e muitos deles ainda vão conhecê-lo, né? E vão se ferrar nas provas de EMI também. Bondade sua. E aí, para que a gente estimule o debate, então, tem muita gente aí no auditório, tenho certeza que muitos querem perguntar. Eu vou, enquanto o pessoal aquece aí, eu vou perguntar para a professora Juliana. Professor Marcelo, né, comentou em relação aos corticoides, né, professora? E existem também alguns inibidores de interleucinas, né, interleucina 1, inibidor de interleucina 6, sendo utilizados no início da fase inflamatória. Inclusive, nesse último mês aí, esses inibidores e os corticoides foram a estrela do WhatsApp, né? Então, o pessoal na Espanha, um grupo na Espanha os utilizou, e da mesma forma que a hidroxicloroquina tem sido divulgada, né, como salvadora da pátria, além da hidroxicloroquina, quando inicia a fase inflamatória, os corticoides têm sido propostos por grupos sem evidências científicas de que eles poderiam ser utilizados. Do que a senhora leu aí dos artigos, qual que é a sua opinião em relação ao uso precoce da hidroxicloroquina e, na fase inflamatória, do uso de corticoides inibidores de interleucinas? O que a imunologia, a reumatologia hoje tem para contribuir com esse debate? Olá, João Lucas, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria, por gentileza, que alguém habilitasse para eu apresentar, só mostrar 1, 2, 3, 4 slides sobre isso que você está me perguntando, porque as imagens são bonitas. Tá bom, eles vão te tornar host e você compartilha a sua tela. Tá. Juliana, já te tornei host, pode compartilhar a sua tela. Apareceu aí? Apareceu, né?
Bom, eu só queria começar mostrando essa figura para estudantes, que eu acho que é muito relevante, muito bonita para se ver, né? E que mostra essa tempestade de citocinas, né? Que o Marcelo, inclusive, citou, é um artigo de 2012 que faz uma narrativa desse processo, um processo que foi descrito em 1993, a partir de um estudo sobre transplante, sobre hospedeiro versus enxerto versus hospedeiro no câncer. Então, é a primeira vez que se escreveu e tem se consolidado em 2012. Apesar de velho, um pouquinho velho já, esse artigo, ele tem uma imagem que representa bem o que é esse storm, essa tempestade de citocinas, né? E aí você vê um monte de nomes que até o Dr. Marcelo passou por aí, um monte de pequenas moléculas com um monte de letrinhas e que viram uma sopa de letrinhas e que confundem a nossa cabeça, né? Mas, ressaltando só que o curso de um quadro pode ser normal, a depender da característica genética do indivíduo. Tem um curso de ativação e de resposta imunológica e de resolução, que é o normal, que não evolui para a morte, né, como o Dr. Marcelo falou, em 80%, mas em alguns indivíduos você tem um curso que caminha para a morte. E esse curso que caminha para a morte tem relação com uma resposta inapropriada que leva a essa tempestade de citocinas, né? E isso é bem conhecido, aqui o Dr. Marcelo já passou, não vou incidir nisso porque ele já falou sobre isso. E aqui eu só queria sinalizar que é em cima desse conhecimento, desse saber, dessa noção fisiopatológica, é que se procura alvos terapêuticos e janelas de oportunidade, né, terapêuticas. E aqui tem alguns desses atores, que o João Lucas está me perguntando, que são utilizados no manejo, podem ser utilizados no manejo, têm sido tentados no manejo da Covid-19, na sua complicação mais severa, né? Então, tá os interferons, tá as interleucina 1 e 6, vou falar um pouquinho delas agora. Mas a primeira coisa que ele me perguntou foi sobre o corticoide. O Dr. Marcelo já falou, já foi enfático em dizer que não tem consenso, há mais coisas em desfavor ao corticoide, mais trabalhos em desfavor ao corticoide do que em favor, né? E aí, começa pela pergunta, qual corticoide? Hidrocortisona, metilprednisolona? Em qual esquema terapêutico a gente vai utilizar? Qual o racional desse uso, né? Então, assim, é muito comum a gente usar a hidrocortisona, lançar mão dela em sinais de sepse, quando tem falência terapêutica, que já a gente vê que não tem saída, a gente utiliza isso nos cenários de urgência, emergência e de UTI. Esquemas habituais de 50 miligramas de 6 em 6, ou de 8 em 8, tem que ver o que o estudo está fazendo. Metilprednisolona também, é da mesma forma, de 1 a 2 miligramas por quilo peso por dia, pode ser estendido e pode ser curto tempo, né? Aqui, esse aqui é um artigo de 2019 que eu trouxe, falando sobre a questão da SARS, e que mostrava que não havia benefício, não havia consenso. E aí tem uma outra dúvida também, usa nos primeiros 14 dias do quadro ou no quadro mais tardio de síndrome de angústia respiratória? Isso também não tem consenso. Aqui está o racional, não vou me deter como o corticoide funciona, mas ele tem uma ação anti-inflamatória que também tem benefício e tem ação sobre a produção genética de substâncias da mediação genética de citocinas, né, em que o corticoide atua no núcleo celular. Aqui é um outro trabalho, aqui tem um trabalho que fez uma revisão sistemática de corticoide inalatório. E esse trabalho mostrou que não teve melhora, os pacientes não melhoraram, que não tem como, não tem melhora no quadro do Covid-19 com corticoide inalatório. Embaixo, nesse segundo, é um trabalho que saiu agora, ele é bem recente mesmo, e que, em cima disso que o Dr. Marcelo falou, que utilizar de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso por 3 dias mostrou algum benefício na escalada de cuidados. Não houve escalada de cuidados nesse estudo. E com melhora dos resultados clínicos. Eles pegaram 213 pacientes, 81 com cuidados padrão e 132 utilizaram corticoide. Esse é o mais recente que mostrou alguma coisa de bônus em favor ao corticoide. Bom, a hidroxicloroquina, o Dr. Marcelo já falou, mas ela sempre é muito lembrada e todo mundo quer nesse momento difícil encontrar uma droga disponível, boa, barata, né? Porque a cloroquina R$70, agora inflacionada R$100, R$110, não acha no mercado, né?
mas ela tem vários lugares em que ela atua. Então, esse CQ e esse HCQ mostra desde o momento em que o vírus está entrando na célula até a sua entrada no endossomo. Em vários outros momentos da imunomodulação, ela tem atuação. Então, assim, a expectativa era isso, né, de que ela tivesse uma atuação. Mas talvez, como na nefrite lúpica, a gente não pode esperar a atuação da cloroquina, infelizmente, né? Apesar da gente desejar muito uma droga barata. Bom, eu vou falar um pouquinho dessas drogas que o Dr. João Lucas perguntou, muito rapidamente. Mas aqui está falando de todas elas embaixo do anakinra, que não é fabricado no Brasil. Esse mavrilimumab, ele também tem estudo agora, ele é um inibidor de MCSF. O TOCI, que a gente tem no Brasil, né? Os anti-TNFs a gente não utiliza. Tem estudo mostrando na sepse, mas lembrar que esses pacientes graves do Covid têm ICC e o anti-TNF tem proscrição em pacientes com ICC classe 3 ou 4. Bom, isso o Dr. Marcelo já falou aqui. Eu queria só mostrar uma coisa. Lógico, eu sou reumatologista, eu vou falar das drogas da reumatologia, né, que foram lembradas nesse processo. Só não lembraram do metrexato, mas até a leflunomida foi lembrada como possível droga para ser usada no Covid. É uma outra droga de atuação lenta, né? Então, qual papel teria? Então, a anakinra não é produzido no Brasil, gente. Essa droga é uma anti-interleucina 1 e não é utilizada profilaticamente, nada disso. Ela é utilizada para pacientes, apesar de ter estudo também profilático. Mas é uma droga cara. Como é que você vai fazer o estudo profilático com anakinra? É uma droga utilizada na artrite reumatoide, uma das mais antigas, e não é produzida aqui no Brasil, nós não vendemos no Brasil essa droga. E esse remédio se utiliza subcutâneo 100 miligramas todo dia. Olha o que eles propuseram para ela. Usar 2 miligramas por quilo, por hora, por 72 horas, por 3 dias consecutivos. Pensa o custo disso, né? E também é aquilo, tem trabalho mostrando, vou mostrar aqui alguns títulos, falando que melhora. Mas estudos com 8 pacientes, não são randomizados, não são cegados, não tem grupo controle. Então, assim, muito complicado isso, né? Aqui tem a anti-interleucina 6, que é o tocilizumab, é o Actenra, uma droga caríssima, também utilizado na artrite reumatoide, o Estado brasileiro dá o tocilizumab. Um frasco com 80 miligramas custa em torno de R$1.000, né? O tratamento para artrite reumatoide, em média, são 6 a 8 frascos. Então, pensa, sai de 6 a 8 mil reais, é caríssimo esse remédio, tá? E na artrite reumatoide a gente usa uma vez por mês, em dose, mas aqui no Covid é em dose única e às vezes você repete nas próximas 24 horas. É isso que eu vi dos estudos. E essa é uma imagem para você ter uma ideia do receptor e de onde o anticorpo atua, né, na membrana celular. As benesses que são descritas pelo laboratório, obviamente. E tem um trabalho muito recente agora, do final de abril, mostrando que foi testado em alguns pacientes e que 5 pacientes evoluíram mal. Então, são trabalhos que dão respostas em letter, que não tem randomização, não são duplo cego, são complicadas, né? Então, não tem muito trabalho avaliando com qualidade, cedo para afirmar qualquer coisa. E grupos pequenos, né, de pessoas, de pacientes. Era isso que eu tinha para mostrar. Então, em síntese, ainda não se tem consenso, doutor João Lucas. Quer me perguntar mais alguma coisa? Juliana, então, para resumir, você também concorda, um paciente que chega com sintomas leves de uma gripe agora, uma infecção gripal, é uma dúvida comum, né? Existem 2 linhas hoje de conduta, né? Quando as pessoas me ligam. Uma é que o indivíduo vá para o pronto-socorro, seja avaliado e inicie precocemente o uso da hidroxicloroquina. E outro que ele fique em casa, espere os sintomas gripais passarem e ele só procure o hospital se ele começar a se sentir mal ou sentir que os sintomas estão piorando, especialmente febre que não cede, uma tosse ininterrupta e uma sensação de falta de ar por volta do 5º, 6º dia. O que você vai orientar se eu ficar gripado? Que eu procure um pronto-socorro para começar a usar a hidroxicloroquina no começo ou que eu fique em casa e espere para ir para o hospital? E quando eu chegar no hospital com sintomas aí de falta de ar e com a saturação de 90%, você vai me pulsar com metilprednisolona ou não? Bom, então, primeiro dizer o seguinte. Direta.
profissional da UFO, por favor, se candidate para ajudar a gente a atender no Covid. Eu estou no Covid quarta, quinta e sexta-feira de manhã. E nós gostamos muito de receber pacientes para fazer 2 estudos, sabia? Um estudo é para comparar o PCR com a saliva proteonômica. Eu trabalho do Dr. Túlio, então a gente está colhendo paciente sintomático, com 4, 5 dias de sintoma, e a gente quer saber se o teste lá do laboratório da genética bioquímica é bom ou não. E tem um outro estudo que é super legal também, está lá, que é o seguinte, que é o Colisão 5. Então, pacientes pouco sintomático, mas com comorbidade, você tem que ser hipertenso, diabético, ter mais de 75 anos, tem esses critérios para você incluir. E a gente oferece hidroxicloroquina, mas pode ser o comprimido de farinha, porque ele é duplo cego, ele é randomizado, então a gente não sabe o que está indo na caixinha, tá? Então, isso que a gente faz. Juliana Marcos, claro, quando a gente está falando de trabalho, tem termo de consentimento livre esclarecido, esclarece o paciente que é possível que ele receba a caixa com comprimido de farinha. Na vivência do Covid lá, eu sou reumatologista, eu não tenho muito pudor de passar cloroquina, não. Todos nós gostamos e não temos tanto medo da droga nas doses habituais, em doses baixas. Mas, assim, não tem estudo que me libere. Hoje de manhã um médico me ligou me perguntando, e ele queria fazer uso profilático, tomar um comprimido por semana. Por mais que eu falasse para ele que não tem estudo que sustente isso, eu também ficar brigando com ele, tentando convencer ele. Tem instrumentos para chegar à sua própria conclusão, né? Mas eu não prescrevo habitualmente. Oriento o paciente que a droga tem atuação, que ela tem efeitos adversos, oriento em relação aos efeitos adversos, mas eu não prescrevo. Pulsar, doutor João Lucas, não vou te pulsar. Nós hoje temos uma conduta muito mais moderada, tem situações específicas que a gente pulsa. E os trabalhos que eu vi são todos em doses baixas de corticoide. Também não tenho medo de prescrever. Vou prescrever junto com antibiótico. Antifúngico, antiviral, não tem problema. Estou brincando, mas assim, caso a caso, cada caso um caso, a gente avalia. Às vezes, num paciente que tem uma osteoartrite, que também não tem evidência a cloroquina, não, tudo bem, vai tratar a osteoartrose dele. Também não tem evidência isso, viu, gente? O brasileiro gosta muito de cloroquina e hidroxicloroquina. Mas para osteoartrite, de fato, também não funciona. Bom, era isso. Mais alguma coisa? Não, obrigado. O Dr. Togo também está com a gente no debate, né? Eu sei que hoje ele está mais voltado para a área de gestão, principalmente em relação à gestão de riscos, né? E aí ele assumiu essa parte aí da gestão de risco do Hospital Municipal e ajudou na estruturação do Hospital Santa Catarina, né? Que Uberlândia deu um show aí em relação a outros hospitais que foram montados às pressas em outras cidades, e nós tivemos o orgulho de saber que nós tivemos um hospital anexo aí que foi montado para essa finalidade muito rapidamente, muito bem estruturado. Então eu queria saber do Dr. Togo, apesar dele não estar tão na linha de frente aí, mas se ele está por dentro do protocolo que tem sido aplicado no Hospital Santa Catarina e no Hospital Municipal, nos pacientes COVID, em relação ao uso de hidroxicloroquina ou corticoide, o que está sendo feito aqui. E como nós temos muitos estudantes aí no auditório, muitos colegas médicos que estão na linha de frente, o que ele, como gestor de risco, né, numa situação crítica como a nossa, poderia sugerir de estruturação para diminuir os riscos de contaminação dos colegas estudantes, dos profissionais médicos. Eu tenho um amigo pessoal de um hospital privado na cidade que está numa situação muito crítica. Ele estava na linha de frente, infelizmente se contaminou e hoje não está muito bem. Então, o que foram as atividades dele como gestor para tentar propor diminuição do risco de contaminação de estudantes e profissionais de saúde? E a opinião dele, né, em relação ao protocolo que está sendo feito no Hospital Municipal e no Santa Catarina em relação às drogas que foram citadas. Ok. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, viu, João? Não sei se você está me ouvindo bem. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente eu estou me apresentando para vocês agora numa nova atividade, né, como gestor de segurança assistencial. Na escola eu sempre ligado à atividade assistencial e na linha de frente até pouco tempo, até umas 2, 3 semanas, e agora
devo me dedicar realmente a esse aspecto mais gerencial e muito focado na questão da segurança. Você pergunta nesse momento especificamente, a gente precisa ter uma percepção de que, quando você diz, o que você diria para o pessoal que está na linha de frente, para os alunos, para os residentes e para os colegas médicos, né? O que eu diria para eles é que a gente precisa trabalhar com uma mentalidade talvez um pouco diferente do que a gente aprendeu até aqui, acreditando que na medicina, a gente, por querer fazer sempre o bem e por querer sempre fazer o melhor, naturalmente as coisas vão sair sempre bem e nunca vai acontecer nada de errado, né? No aspecto da segurança, a gente aprende muito com a indústria da aviação e as indústrias nucleares, por exemplo, as usinas. É interessante um aspecto que eles começam o turno de trabalho ou o voo de uma aeronave sempre com a percepção de que naquele momento, naquele voo, naquele dia, alguma coisa pode dar errado. E é muito interessante, porque eu não sei se todo mundo já percebeu isso, às vezes a gente entra num pronto-socorro, pega um pronto-socorro abarrotado de gente na maca, no corredor, sem oxigênio, sem assistência direito. E é muito interessante, porque a gente sempre fala assim, vai dar tudo certo. Não sei se todo mundo já viu assim, a gente passa o plantão, está tudo ok, vai dar tudo certo. Quer dizer, tem tudo absolutamente para dar errado, né? Mas a gente tem ainda essa noção, e é uma fraca percepção do risco. A consciência situacional nossa ainda é muito frágil, ainda muito apoiada nessa crença de que tudo vai dar certo. Deus é brasileiro, tudo vai dar certo. E aí passa por um segundo aspecto, que a gente não tem a tradição de aferir se realmente aquilo que a gente acha que está dando certo, realmente está dando certo. Quando você começa a medir desfecho, medir o aspecto realmente da segurança, por exemplo, só para dar um exemplo para você, a gente está habituado a usar os indicadores para acompanhar a epidemia. Então, o Dr. Marcelo falou, aliás, né, mais uma vez, uma apresentação brilhante, obviamente, mas ele falou lá de um indicador, por exemplo, olha, letalidade. Em Minas nós estamos com 2,4, em Uberlândia hoje a gente tem 1,2 mais ou menos. Eu acho que até recalculei 1,7, desculpa, 1,7 hoje. Então, esse é um aspecto objetivo que eu preciso me guiar para gerenciar a crise. Mas um outro dado que é importante é eu saber como que está a estrutura do ponto de vista de segurança daqueles que vão prestar o cuidado. Então, quando a gente diz para a pessoa se cuidar, não é uma responsabilidade só individual. No momento de crise, no momento de pandemia, o raciocínio ele tem que ser expandido para o aspecto maior, para o aspecto macro da coisa. Absolutamente, porque se você não cuidar desse aspecto, um médico que se exponha, vamos supor que num atendimento, uma parada, ele diz, eu aprendi que eu preciso salvar a vida. O meu objetivo é salvar a vida, e eu vou salvar a vida de qualquer jeito. Se eu tiver sem EPI, se eu tiver sem material, eu pulo em cima e vou fazer uma reanimação e pronto. Essa percepção é uma percepção que, no momento de epidemia, é uma percepção muito danosa para o próprio sistema. Porque um profissional extremamente capacitado que sai da linha de frente, que deixa de prestar o melhor cuidado, isso é uma perda absurda. Eu vou ter aumento de mortalidade, aumento de morbidade, aumento de outros riscos, inclusive para as equipes. O colega que entra no lugar desse colega que teve que sair, vai ficar aí 10, né, como agora já, mais 10 ou 14 dias. E só lembrar que, na verdade, o período é 10 ou 14 dias, desde que ele já esteja assintomático, pelo menos 2, 3 dias, idealmente 3 dias. Então, a gente pode perder um colega por 2 semanas, mesmo que ele retorne depois. Mas quem entra ali não conhece o serviço, não conhece a rotina, as tarefas ele não tem a mesma habilidade, a mesma capacitação. Então, o primeiro aspecto que eu queria falar é que quando a gente está no momento de crise e que a gente está no desespero, a gente precisa ter pessoas que saiam um pouco da linha de frente. Isso não é covardia, não. Pode parecer que seja, né? Isso é covardia do pessoal que vai lá para dentro da sala e deixa a gente aqui jogado no pronto-socorro. Não é bem isso. É porque, na verdade, para você ter uma visão do todo e conseguir raciocinar sem essa pressão do desespero do caso que está na sua frente,
Isso faz com que a gente tome decisões melhores e a gente acabe reduzindo riscos. E só para terminar essa primeira parte que eu queria falar com você, é que quando a gente fala em gestão de riscos, infelizmente, a gente não fala em eliminação de todos os perigos. A gente vai continuar trabalhando em ambientes absolutamente perigosos. Aliás, para os meninos que estão assistindo, para quem está ainda no curso aí, se tem alguma coisa que é extremamente perigosa, é a assistência médica. Perigosa para os pacientes, bastante, mas perigosa para nós também. Então, quando a gente entra nesse aspecto, assim, a gente precisa estar muito preparado, e o que prepara, na verdade, eu já vou entrar na segunda parte da sua pergunta, com relação à criação de um novo serviço, que foi, no nosso caso aqui, o anexo lá do Santa Catarina. A gente tem um modelo de gestão que veio junto com o Hospital Municipal, né? A gestão é feita pela SPDM, que, para quem não conhece, é uma OS, que é uma Organização Social de Saúde, que uma das partes delas faz a gestão do Hospital São Paulo, inclusive lá da faculdade, né, da Universidade de São Paulo. Do Hospital São Paulo, desculpa. E outra parte faz desses hospitais. Bom, o que é importante? Quando o hospital vem e foi criado, praticamente inaugurado, o Hospital Municipal, ele foi inaugurado dentro de um modelo já pronto, um modelo pré-determinado, um modelo de gestão e um modelo de assistência, que se baseia em alguns conceitos, especialmente conceitos de geração de uma assistência de qualidade. E qualidade também mais para os meninos, para os alunos e residentes que estão aí assistindo. Eu estou falando de coisa meio viagem, né, como se diz. Mas, basicamente, qualidade da assistência ela depende de efetividade clínica, que é o que nós falamos até agora aqui, no sentido de buscar o melhor tratamento possível, a melhor resposta possível, o melhor desfecho desse paciente. E, do outro lado da balança, o menor risco para que ele não adquira outros problemas. E que, na verdade, a gente troque um problema que ele traz por 2, 3 ou 4 que ele vai adquirindo durante a internação. Então, quando você diz assim, olha, parece que foi um sucesso a criação do anexo, na verdade não é bem uma criação, é uma expansão do modelo. Então, não sei se fica claro, mas é muito importante que a gente tenha um modelo e que tenha que ser melhorado. Esse modelo não é pronto, esse modelo a gente não compra pronto, a gente não pede e ele chega pronto. Ele vai sendo adaptado e vai sendo assimilado pela cultura do local. Então, quando a gente faz a expansão para o anexo, lá do Santa Catarina, na verdade, a gente leva os mesmos modelos. O modelo de detecção. Detecção significa o seguinte, eu preciso sentir lá na operação, onde a coisa acontece, na vida real, eu preciso saber o que acontece lá. Eu, como gestor de segurança, eu não consigo saber o que está acontecendo dentro de cada quarto, dentro de cada enfermaria, dentro de cada pronto-socorro. Eu não consigo. Ninguém consegue. Então, é muito importante que a gente tenha as pessoas que trabalham, elas precisam ter a percepção de que elas são o termômetro, elas são a detecção do que sai bem e também, principalmente, daquilo que sai mal. E o que sai mal não é para ser um motivo de punição daquela pessoa, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, o sair mal é o resultado de um sistema que funciona mal, e não necessariamente o resultado de um erro individual. Dificilmente uma tragédia, seja na aviação, seja no hospital, no pronto-socorro, basicamente, eles não acontecem por uma falha única, é uma sequência de falhas. Eu sempre brinco que um acidente de aviação, se fosse pela falha do piloto apertar o botão errado, o avião cair, os relatórios não tinham que demorar 2 meses para ficar pronto e vir em 700 páginas. Era só falar, o piloto apertou o botão errado. Mas a análise, até que chegue naquela decisão errada, ela tem que ser feita de uma forma sistêmica. Então, basicamente, são esses 2 conceitos. Não sei se fica muito fosfórico, é muito distante do que foi dito até agora e muito distante da prática clínica mesmo. Mas, basicamente, no sentido de gestão, é isso que eu queria falar. E, por fim, você me diz a respeito do protocolo. Nós tomamos uma opção... João, eu tenho mais, acho que uns 3 minutinhos só para falar sobre a questão do protocolo.
Vou falando então. Se tiver que interromper, você me interrompa, por favor. Com relação à definição terapêutica, basicamente o que a gente fez foi tomar uma decisão de seguir alguma referência, ou algumas referências. Eu confesso para você que a gente estava um pouco mais seguro, até algum tempo atrás, tendo como uma referência formal, uma referência confiável, na Anvisa, né, no Ministério da Saúde. Além disso, a gente tem a oportunidade, e a escola também está dentro do projeto do PROAD, que tem uma interação grande com os hospitais de excelência, que foram citados aqui, inclusive, pelo Dr. Marcelo. Nós, tanto o Hospital de Clínicas como o Hospital Municipal, está ligado ao Einstein, dentro de um processo de melhoria da qualidade assistencial e redução de infecções em UTIs. Isso também serve como uma referência, porque nós estamos basicamente seguindo aquilo que eles também estão seguindo. Obviamente que eles têm algumas atividades de pesquisa que os colocam mais na vanguarda, mas aquelas atividades que já são definidas como protocolo, nós temos seguido. Então, resumidamente, começar mais pelos adjuntos, os coadjuvantes aí, que são muito importantes. Heparina, o Dr. Marcelo falou, é isso que a gente tem seguido. A heparina, a inoxaparina profilática em todos os casos que entram na UTI, exceto as contraindicações. A questão do corticoide, ela entra naquela definição realmente como nos quadros de choque séptico e na sepsis era a mesma indicação, é isso que a gente faz, a indicação, não tem uma indicação nova específica para o COVID. E com relação à terapia específica, que seria, na verdade, a hidroxicloroquina, a cloroquina, nós limitamos, dentro dessa bagunça toda, que está muito difícil a gente tomar a decisão, mas a gente tomou a decisão de limitar a indicação do uso da hidroxicloroquina, basicamente, naqueles casos em que estão internados e que têm ou já uma evidência de progressão para agravamento, ou que eles têm alta probabilidade de agravarem o quadro deles lá. Nos casos muito leves, nós não temos pronto-socorro, nós não temos aquele atendimento primário, né? Assim, mas eu particularmente não vejo sentido ainda para a gente colocar como protocolo definitivo a utilização em fases tão precoces. E nas fases mais avançadas da doença, também o que a gente tem percebido é uma dificuldade de escapar das contraindicações ao uso da própria cloroquina ou hidroxicloroquina, dada, né, as disfunções orgânicas que o paciente apresenta. Então, basicamente, eu acho que é isso que eu queria falar a princípio nessa primeira pergunta. Estou à disposição se você quiser perguntar mais alguma coisa. Beleza. A minha percepção pessoal, Togo, é mais ou menos do que você comentou, né? Acho que como a letalidade, especialmente em jovens, ela está em torno de 1%, né? Quando você pega os indivíduos com menos de 50 anos, eu acho que você começar qualquer droga e ela mostrar benefício, quando usada precocemente, se você tiver uma droga que vai melhorar em 20% a letalidade, essa droga faria com que a letalidade passasse de 1 para 0,8%. Então, você calcula o NNT de qualquer droga nessa fase, seria um NNT de 500. Você teria que tratar 500 pessoas para salvar uma vida. Então, acho que não só hidroxicloroquina, antivirais, para serem usados numa fase precoce, dificilmente nós vamos conseguir achar uma droga que realmente modifique a evolução da doença, né? Eu acho que assim, o que realmente a gente tem visto que modifica mesmo a evolução é você estar num lugar onde você está com especialistas no assunto e que conduzir o suporte hemodinâmico, o suporte ventilatório, o tratamento de comorbidades associadas, como as pneumonias bacterianas que vêm sobrepostas, né? As complicações cardíacas, as complicações renais, e principalmente uma coisa que parece fazer muito a diferença é a forma de você oxigenar bem o sangue desses indivíduos. Então, eu queria perguntar para o Dr. Túlio o que ele poderia recomendar para os estudantes, para os colegas médicos que estão aqui, em relação ao suporte de oxigênio, seja ele de forma suplementar ou de forma não invasiva sob pressão, ou o oxigênio sob pressão através de um tubo. Como é que ele faz para indicar as diversas modalidades de suporte de oxigênio
né? E se ele usa dados laboratoriais ou dados radiológicos para definir esse tratamento, ou se é um parâmetro clínico, como é que ele faz para indicar? Em relação à experiência que ele teve dos pacientes graves, né? Eu tenho um trabalho do New England, não sei se vocês viram esse trabalho, que na experiência de Nova York, com mais de 6 mil pacientes, eles tiveram uma mortalidade de 88% dos pacientes que foram para tubo. E eu sei que aqui nós temos conseguido salvar alguns pacientes, então eu queria que ele falasse aí qual que é o segredo para a gente utilizar no suporte ventilatório para salvar mais vidas. Boa noite, João Lucas, obrigado pelo convite. João Lucas, eu sei que eu não tenho tempo, eu vou mostrar alguns slides, não vou fazer minha aula que eu tinha preparado, vou mostrar alguns slides para os alunos e vou comentar rapidamente isso que você me pediu. Eu só conectar aqui, rapidinho. Enquanto o Dr. Túlio coloca os slides dele, eu quero comentar que eu sei que tem muitas perguntas aqui e o pessoal da Liga pediu para avisar que as perguntas que não puderem ser respondidas, eles vão nos procurar, aos debatedores, ao professor Marcelo, para que ele responda e que a gente possa dar nossa contribuição. E eles vão colocar no Instagram e no Facebook da Liga como posts explicativos. Então, eles vão perguntar, vão colocar as dúvidas nos próximos dias e a resposta aí dos debatedores em relação a essas principais dúvidas que surgiram aqui. João Lucas, então, o que eu queria mostrar rapidamente é isso aqui, são as fases da doença. O Dr. Marcelo comentou um pouquinho, mas eu tenho a primeira fase, que é uma fase, primeira e segunda fase são fases mais inflamatórias, né? O que predomina na tomografia é vidro fosco. E se esse vidro fosco for um pouco mais intenso, eu chamo isso de pavimentação hemosaica, eu vou mostrar para vocês. E na segunda semana começa essa fase de consolidação, que é uma fase perigosa, um período em que alguns pacientes têm piorado e têm ido para a ventilação mecânica nessa fase. Depois dela começa uma fase de resolução, né? Você reduz a consolidação e fica a questão da sequela. O Dr. Marcelo mostrou, esse é um exemplo de vidro fosco, né? Presente na grande maioria dos pacientes, geralmente nas bases, ele é bilateral. Esse é um padrão de perfusão hemosaico, né? Que eu tenho vidro fosco mais difuso, com espessamento dos septos interloculares. Geralmente, isso é um paciente bem mais grave, né? Nessa terceira fase, eu já começo a ter foco de consolidação. Então, nessa fase é difícil, às vezes, eu confundo isso aqui com uma pneumonia secundária. É difícil, às vezes, eu fazer, porque geralmente nessa fase está uma piora clínica de um número, graças a Deus, muito pequeno dos pacientes, né? E alguns deles precisam de ventilação mecânica. E aí começa a última fase, que é a fase de resolução, né? Então, aquela consolidação começa a resolver, formando um padrão reticular e pode evoluir com graus de fibrose no futuro. A gente vai responder isso mais para frente, tá? Então, vocês sabem que o pulmão eu preciso ter um acoplamento entre ventilação e perfusão, e quando eu não consigo ventilar, isso me dá um efeito shunt, ou seja, eu tenho sangue passando sem oxigenação, isso dá uma alteração importante de troca gasosa, né? Então, a suplementação de oxigênio precocemente é muito importante, né? Eu tenho 3 maneiras de fazer suplementação pura de oxigênio. Por catéter normal, lembrando que cada litro de oxigênio no catéter aumenta o FO2 de 4%. Eu consigo dar no máximo 6 litros por minuto por catéter. Eu posso usar as máscaras de Venturi, que eu tenho várias frações respiradas de oxigênio, o máximo que eu consigo por essa estratégia é 50%. Enfim, eu tenho a máscara de reservatório, que dá um FO2 aproximadamente de 100%. Um outro recurso que a gente tem é a ventilação não invasiva, porém, isso é bem complicado, né? Juntamente com a cana de alto fluxo de oxigênio, por quê? Eu gero mais aerosol e eu aumento a transmissão da equipe de saúde. Então, esse procedimento não é muito bem visto no caso de SARS-CoV, né? Senão eu acabo contaminando mais minha equipe de saúde, como o Togo falou, eu acabo desfalcando, né, meu hospital, minha UTI, e isso é muito ruim, tá? Então, é difícil eu fazer isso. E aí, aqueles pacientes que precisam, né, eu vou sair da minha tela aqui para a gente conversar um pouquinho, aqueles pacientes que a gente, que precisa, que evoluem mal, eu devo considerar ventilação mecânica invasiva para esses pacientes, né? E ventilação mecânica invasiva, não é que ela é precoce, ela tem que ser no momento certo. Então, aquele paciente que tem evoluindo com piora clínica, com alteração progressiva das trocas gasosas, ou seja, precisando de mais oxigênio, eu devo programar essa intubação, entre aspas, mais eletivo possível, para que eu não tenha intercorrência durante a intubação. Lembrar que como eu não posso ficar ambusando o paciente
paciente, quando eu não posso fazer ventilação massiva antes, por aumento de contaminação da minha equipe, eu tenho que ver o melhor momento para mim entubar esse paciente quando ele ainda tem uma saturação adequada. Tá? E aí, João Lucas, eu concordo com você. É um paciente bem complicado e que a gente tem que ter muita paciência, né, para tirar ele do ventilador. Geralmente, esses pacientes que evoluem em ventilação mecânica, eles demoram 2 a 3, até 4 semanas para sair do ventilador. E aí eu começo a ter algumas complicações inerentes de UTI, que são infecções secundárias, infecção de cateter, infecção associada à ventilação mecânica. E são pacientes que a gente tem, basicamente, na minha opinião, fazer 2 coisas. Primeiro, obedecer os princípios de ventilação protetora, né? Então, volume corrente de 6 ml por quilo de peso ideal, manter uma pressão de platô abaixo de 30, manter uma driving pressure abaixo de 15 e, na medida do possível, manter uma fração inspirada de oxigênio abaixo de 50. E a segunda coisa é tentar manter um balanço hídrico zerado ou negativo, porque o excesso de volume ele piora a troca gasosa. Então, a gente tem visto em alguns pacientes evoluir com diálise, né, diálise precoce, para a gente tentar manter esse balanço negativo que a gente consegue manejar. Muitos pacientes, eles têm piora, então às vezes a gente tem que fazer uma manobra de prona, né, às vezes em alguns casos refratários recrutamento, mas no fim, a grande maioria que vão para esses casos acaba evoluindo bem, desde que você tenha recurso, calma, tranquilidade e siga esses parâmetros. Muito bom. Professor Marcelo, surgiram várias dúvidas aqui no chat. Nós vamos tentar responder elas depois no Instagram da Liga e no Facebook. Mas algumas que são muito comuns que eu vi aparecer aqui, alguém comentando aí que a OMS soltou alguma coisa hoje, que indivíduo assintomático não transmite o vírus. O que você acha sobre isso? O segundo, uma dúvida comum, é se o indivíduo pegou uma vez, se o senhor acredita que ele gera uma resposta imune em definitivo, ou é muito cedo para afirmar isso? Você acha que ele pode pegar a infecção pela uma segunda vez? Né? Essas são dúvidas que surgiram aqui. Boas perguntas. A primeira é o seguinte, eu não vi esse informe da OMS de paciente assintomático. O que se sabe é que paciente assintomático indubitavelmente transmite a doença. Isso não tem dúvida. Ele não transmite igual uma pessoa que está tossindo ou espirrando. E aí está jogando partícula no ambiente, porque ele não está tossindo nem espirrando. Tá? Mas ele pode transmitir por contato, por exemplo, não é? Porque ele põe a mão na boca, ele põe a mão no nariz, ele toca diversas superfícies e larga o vírus ali. Uma outra pessoa que tocar pode se contaminar. E é clássico demonstrar, por exemplo, que os netos contaminam os avós. Né? O netinho, a criança, em geral, é assintomática, embora tenham sido descritas algumas síndromes hiperinflamatórias nas crianças. Mas, em geral, elas não têm sintoma. E elas, em geral, quando vão visitar os avós, contaminam os avós. E eles são assintomáticos. Então, o conceito que nós temos é de que o assintomático transmite a doença indubitavelmente. Quanto à reinfecção, eu já vi vários especialistas falarem que, sem dúvida, se você tiver uma infecção por coronavírus, você monta uma resposta imune contra ele. Isso não tem dúvida. Tá? Os casos de reinfecção documentados na Coreia não tiveram respaldo científico e os próprios autores coreanos, eles consertaram o trabalho mostrando que o vírus que eles detectaram posteriormente ao indivíduo ter Covid era o mesmo que eles tiveram inicialmente. De maneira que a reinfecção é rara. Pode ocorrer? Pode, claro. Nem todo mundo monta uma resposta imune normal. Se você pegar a hepatite B, por exemplo, aguda, 10% dos indivíduos não fazem anti-HBs. Ou seja, não monta uma resposta protetora. E isso na Covid deve acontecer também. Um outro não vai montar. O grande problema é quanto dura esta imunidade. Isso sim, isso nós não sabemos. 6 meses? 1 ano? Será igual à influenza, que eu vou ter que vacinar todo ano? Isso a gente não sabe ainda. Mas, indubitavelmente, nas primeiras semanas depois que ele teve a infecção, ele está protegido. Isso nós não temos dúvida mais. Tá? Ele pode reinfectar? Pode, mas tardiamente. Precocemente, certamente não.
Mais uma pergunta que é comum é a seguinte: a minha visão é de que nós conseguimos realmente achatar bem a curva de disseminação da doença. Quando você pega aí as curvas no Brasil comparadas com o resto do mundo, a nossa curva está muito achatada, né? Principalmente aqui na nossa região. O problema disso que eu vejo é que, como achatou, enquanto na Itália e na Espanha eles fizeram um pico e acabaram com a contaminação em 1 ou 2 meses, acabou o coronavírus, aqui nós estamos tão achatados que nós provavelmente estamos começando a entrar no platô de pico, que vai durar algumas semanas, né? Em platô, não vai ser um pico tão clássico, nós vamos ficar num platô de pico. Isso aí vai se prolongar, provavelmente, com novos casos surgindo até agosto, setembro. O senhor acredita que é isso mesmo? E associado a essa pergunta, eu vou fazer uma outra, que é o seguinte: muito se falou da tal da imunização em rebanho, né? Que enquanto 50% da população não tivesse contato com o vírus, o R0 não iria diminuir. O que explica a maioria dos países, aparentemente apenas 5 a 10% da população ter sido infectada e o vírus ter sumido de países como China, na Europa também? Por que apenas 5 a 10% das pessoas se infectaram e o vírus já sumiu da circulação? Muito bem, João Lucas. Perguntas excelentes. Sem dúvida alguma, o que acontece quando você achata a curva é que você prolonga a epidemia. Você está certo, tá? Nós vamos ficar aqui, nós achatamos, porque fizemos fechamento do comércio e tal. O problema maior é quando você começa a flexibilizar a quarentena. Aí o número de casos começa a explodir. É o que está acontecendo na Uberlândia. Nós ficamos ali num nível bastante baixo, confortável, porque tínhamos pouco leito de UTI, tá? E começamos a flexibilizar. Quando nós flexibilizamos, ela aumentou. Agora, nós fechamos parcialmente de novo. Por quê? Porque nós temos o problema de colocar os pacientes dentro do hospital. Esse é o grande problema. Então, aqui, nós vamos caminhar mais lento mesmo, como você já demonstrou. O exemplo típico que eu gosto sempre de citar é a Suécia. A Suécia não fechou nada. Absolutamente nada. Quem quisesse ficar em casa, ficava. Tá? Mas ficou tudo aberto. O que eles tiveram? Um pico altíssimo, uma elevada letalidade, mas a doença já está no seu descenso, né? na sua curva já bastante descendente para terminar lá. Essa é uma vantagem, entendeu? Agora, se você não tem serviço de saúde adequado, correto? Para poder aguentar o baque se você não fizer medida de isolamento. Tá? Se você não tiver equipe de saúde para atender os pacientes. Então, aí é um desastre total. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ok? Lá é muito difícil fazer isolamento, a maioria não cumpre, uma quantidade enorme de paciente e não tem rede hospitalar para atender. Então, a letalidade lá chega a 12%. Outro aspecto que você falou aí interessante, Deus me livre se essa imunidade rebanho teria que ser por 50%. Nós estaríamos 50, calcula 200 milhões de habitantes, se infectar 100 milhões e 1% morrer, eu teria 1 milhão de mortos. Que a letalidade dela é 1%. Eu teria 1 milhão de mortes pela sorologia que eles fizeram e tal. E a doença já declinou. Mas eles fizeram um lockdown de 2 meses, ok? Mesmo assim, deu pico e caiu agora e acabou. Então, eu não acho que precise dos 50%, não. Se você tiver... Manaus, por exemplo, deu 14%, pelo estudo da Universidade Federal de Pelotas. E lá, em Manaus, pelo menos, a doença já declinou. Está tendo poucas mortes agora em Manaus. O interior é que está muito difícil, porque não tem UTI, está morrendo muita gente. Entendeu? Mas lá já declinou. Então, eu acho, na minha opinião, e pelo que eu estou lendo, que se ele infectar 5 a 10%, isso é no total. Não é os casos que eu estou computando. Aqui tem 2.000 pacientes, por exemplo, notificados. Multiplique isso por pelo menos 5. Então, tem 10.000. Né? A Universidade de Stanford, o estudo que ela fez, mandou multiplicar por 50. Tá? E aí você tem um número real de infectados. Ok?
Então, na verdade, se você tiver 5 a 10% da população, a tendência da epidemia já é cair. Tá? Sem áudio. Está sem áudio. Nosso previsto era terminar às 8 horas, né? Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, né, dos debatedores, a presença dos mais de 380 pessoas que nos acompanharam aí pelo auditório. Eu prometo que eu vou botar os acadêmicos da Liga para ir atrás de cada uma das perguntas que foram lançadas aqui, para o professor Marcelo, professor Túlio, professora Juliana, professor Togo. Muito obrigado. E, para encerrar, eu queria que o meu mentor, o professor Aguinaldo, trouxesse para nós aí, em 2 minutos, viu, professor? Fizesse um encerramento aí. E estão falando aqui, professor, que o senhor enfrentou a peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, e agora esse coronavírus aí não vai pegar o senhor, não. Então, eu queria que o senhor passasse para nós uma mensagem de esperança aqui. E o que o senhor está achando disso tudo? O senhor que está de castigo aí nos últimos 3 meses, né? Qual que é a mensagem que o senhor pode deixar para nós aí de tudo que o senhor tem ouvido falar dessa epidemia? Queria que o senhor encerrasse a nossa atividade aqui nos próximos 2 ou 3 minutos. Tem que ativar o seu áudio, professor. Ativa o seu áudio aí embaixo na tela. Tem que ativar, o senhor não ativou ainda. Isso. Tenta falar alto, professor. Aumenta o som do seu computador e tenta falar. Nós não estamos te ouvindo. Ô, professor, infelizmente está com algum problema aí com o seu áudio. Então, vou agradecer aí a tentativa do senhor ter encerrado. O professor Aguinaldo, para quem não conhece, é um professor de cardiologia da UFO, já deu aula para a maioria dos que já formaram aqui, e muitos de vocês que ainda não se formaram vão ter contato com ele. Ele sempre abrilhanta as nossas reuniões de cardiologia da UFO, fechando a atividade. Agora acho que deu um problema com o seu áudio, professor, nós não conseguimos te ouvir. Então, vou chamar o Gabriel, que é o presidente da Liga Acadêmica de Cardiologia, para agradecer a todos e para encerrar a sessão. Boa noite, pessoal. A gente gostaria de agradecer pela participação de todos, pela disponibilidade dos professores em participar dessa reunião. Foi um sucesso, né? Mais de 350 pessoas ao mesmo tempo aqui. Então, muito obrigado, foi muito Gabriel, interessante. vai ficar disponibilizada a gravação para quem não pôde assistir ou para quem chegou atrasado, e se vai ter certificado? Sim. A gente gravou todo o evento desde o início até agora. Vamos tentar achar um meio de divulgar para todos, um link, alguma coisa assim. E faremos também a emissão dos certificados. Agora a gente vai enviar um link aqui no chat. Então prestem muita atenção, não se esqueçam de preencher as informações desse link, que é muito importante para a emissão do certificado. E até o final da próxima semana ele já vai estar no e-mail cadastrado de vocês. Então é isso. Daniela, você não quer falar alguma coisa? Agradecer também? Eu queria só pedir para todos os 380 participantes, quem não receber as respostas da Liga, vocês me comuniquem que eu vou dar um jeito de punir esse pessoal, que eles precisam trabalhar. Gente, certo. Então, pode falar. Eu queria agradecer mais uma vez, pedir desculpa pelos imprevistos que a gente passou, mas acredito que tenha sido de grande valia, de grande conhecimento esse momento. E, para finalizar, igual no último, eu queria pedir que quem pudesse ativasse a câmerazinha para a gente tirar uma foto e registrar e postar no perfil da Liga. E sobre o link do certificado, eu vou ativar ele assim que sair da reunião, porque eu mandei o link e esqueci de ativar para receber respostas, mas ele vai estar funcionando já já. Então, quem puder ligar a câmerazinha aí, eu agradeço muito. Não sorriso, hein?
tirar aqui. Todo mundo ligou? É impressionante, porque desde a época do professor Aguinaldo, do professor Marcelo, a medicina, os homens são muito feios e as mulheres são muito bonitas, e continua a mesma coisa, né? Impressionante. Esse comentário não quer nem falar. Peraí, gente, todo mundo ligou? Tem exceções, viu, João Lucas? Tem algumas exceções. Lindo é o nenê da Vaniela Zonta, que está no colinho dela. Só celebridades hoje. Paulo Marinho, André, Dr. Aguinaldo. Só celebridades, viu? João Lucas, Juliana Marques, Dra. Vaniela, Togo, Túlio Radiologista, Túlio Rico, né? Doutor Íris, que é infectologista lá de Ribeirão Preto, ele é um dos coordenadores da infectologia lá do HC de Ribeirão, está com a gente aí também, obrigado pela participação. Doutor Paulo, que já foi coordenador do departamento de clínica, o Marco Túlio e a Érica estão ali também. Obrigado pela participação de todos, viu? Hamilton, Bernadette. Doutor Daniel, que é o governador do estado de Patrocínio. Marco Túlio e Érica. Obrigado pela participação de todos, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos estar fazendo mais eventos aí. Obrigado pela Liga Acadêmica, pelo todo o esforço que eles fizeram. Desculpe os contratempos, mas eu sou prova de que o pessoal se esforçou bastante para fazer um evento de super alto nível, enquanto todo mundo está aprendendo, né, a mexer com essa nova forma de auditório virtual. Apanhamos um pouquinho aqui, cada um que entrava deixava o áudio ligado, né? Ouvimos briga de marido e mulher, menino chorando, menino querendo mamar, né? Foi muito legal. Obrigado a todos. Eu ouvi um sanduíche aí que o Túlio falou, tô esperando. Sanduíche? Boa noite a todos. Valeu. Obrigado. João Lucas, pergunta se ele ainda gosta de bolinho de espinafre. Pergunta para quem? O Íris. O Íris, você está ouvindo aí ainda? Ele desconectou. Íris, você... que pena. O Íris, se você estiver ouvindo, você ainda gosta de bolinho de espinafre? Acho que ele acabou desconectando. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Então tá. Professora Rosângela, um abraço. Alô, doutor João Lucas. Valeu, pessoal. Obrigadão.